Cumprimentos ao presidente José Esmeraldo, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se fazem presentes, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu corroboro cada palavra que foi dita aqui pelos colegas sobre o assassinato da médica Milena e me solidarizo com o sofrimento da família, dos amigos e com tudo aquilo que está sendo feito. No entanto, eu gostaria de fazer outras análises sobre a criminalidade no Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo estado em número de assassinatos de mulheres. São 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal, e o Espírito Santo ocupa o triste segundo lugar no ranking do número de assassinatos de mulheres, o chamado feminicídio. É muito importante a agilidade com que a polícia agiu para descobrir os assassinos e mandantes do assassinato da médica. Mas, Padre Honório, quando uma pessoa é assassinada, isso tanto no Espírito Santo ou em qualquer lugar, que tem uma certa projeção social, e que é vista como mais importante para a sociedade, então há realmente uma mobilização da imprensa, da sociedade, dos movimentos, e tende a punição ocorrer logo. No entanto, é triste que grande parte dos assassinatos sejam de mulheres, que grande parte são pobres, negras, das periferias, assim como a maior parte dos assassinatos de homens e jovens também, eles se transformam em números. Por exemplo, se a gente perguntasse, assim, para a gente citar o nome de 5 mulheres assassinadas no Espírito Santo, entre as dezenas que já foram assassinadas esse ano, a maioria de nós não sabe, porque se transformaram em número. Então, esta comoção que tomou conta da sociedade por conta do crime bárbaro que ceifou a vida de uma médica jovem, competente, mãe de família, deveria nos despertar para o grau de violência que nós atingimos na sociedade e que a gente se indignasse dessa forma cada vez que a gente lesse sobre o assassinato de uma mulher favelada, de uma mulher negra, de uma mulher pobre, de um jovem pobre, de uma pessoa qualquer. Porque a vida humana, ela tem que ter o mesmo valor, seja dos pobres, da classe média, da classe alta, negro, branco, não interessa. A vida vale pelo que ela é. O Espírito Santo, para além de ocupar o segundo triste lugar em feminicídio, entre as 27 unidades da Federação, ocupa o terceiro lugar no número de jovens assassinados entre 12 e 19 anos. E não precisa dizer que a maioria desses jovens assassinados são negros e pobres. Essas estatísticas são preocupantes num Estado que vive o seu governador a se vangloriar de ser grande gestor, cobiçando o posto de vice-presidente, presidente, até de governador de outro estado. Mas como se esses índices não baixam aqui no estado? Como se a gente não vê nada disso melhorando? E como melhorar com o tipo de política de segurança pública que nós temos e o tipo de política educacional? Não tem. A violência, ela tem causas múltiplas e ela não é simples de ser resolvida. No entanto, quando se fala, por exemplo, da questão da segurança pública e a questão de policiamento, e aí eu vou me reportar à questão da Polícia Civil. Então, no caso da médica assassinada, rapidamente, pela pressão da sociedade, ali, rapidamente, pela carta também que ela deixou, foi solucionado. Mas a Polícia Civil não consegue solucionar a maioria dos assassinatos, porque não existe nem policial suficiente, nem perito, nem equipamento, nem nada. Nós já denunciamos várias vezes aqui, a Polícia Civil de 2006 para 2017, o governo reduziu em 40% o efetivo da Polícia Civil.
e num período em que a violência no Estado e o número de assassinatos só aumentou. Vai ver o sucateamento que existe hoje na Polícia Civil. E isso vai desde as delegacias, caindo aos pedaços, e que não tem delegado suficiente, que não tem policial, não tem perito, a questão do DML. Isso é gravíssimo. Não há mesmo como solucionar crimes no Espírito Santo. A Polícia Militar, nós já cansamos de dizer aqui, para além da questão salarial, o sucateamento e a redução do número de efetivos também. E aí a polícia, que deve agir, vamos dizer assim, para coibir e também para solucionar crimes, mas uma grande questão para resolver o problema da violência é a educação. E aí olha o que está acontecendo nesse extremo, porque é lá embaixo, antes do crime ocorrer, que poderíamos solucionar, deputado Freitas. Aí ali o que está acontecendo? 50 escolas estaduais fechadas nos últimos tempos, mais de 600 turmas fechadas, mais de 100 turnos noturnos fechados. E aumenta, e isso, pessoal, num estado que tem 50 mil jovens entre 4 e 17 anos fora da escola e mais de 200 mil jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica e que também estão fora da sala de aula. Então isso é um estímulo à criminalidade. Na verdade, parte da juventude pobre do Estado do Espírito Santo tem se transformado numa espécie de reserva de mão de obra para o crime. São atraídos pelo crime, pelo tráfico de droga, pelo consumo de droga, pelas políticas absurdas, tanto de segurança quanto educacional existentes no Estado. Não adianta o governo ficar fazendo firula aí, estou distribuindo viaturas novas e não sei mais o quê. Isso é balela. Isso é balela. A Polícia Civil, a Polícia Militar estão completamente sucateadas no Estado. Aí nós temos uma quantidade gigantesca de menores infratores no Espírito Santo. Os IAs, em grande parte, estão superlotados, aí eu falo com propriedade, estive e já falei isso. O IAs de Linhares, por exemplo, quase 350 jovens, em que é um lugar que deveria ter apenas 140, e a maioria deles não cumpre nenhum tipo de medida socioeducativa. Mesmo, eles vão cumprir aquele período ali, sem ter um programa de recuperação socioeducativa decente, nem educação, na verdade, é oferecida, quanto mais medidas socioeducativas amplas. E quando saem dali, voltam para o mesmo lugar de onde vieram. Não existe uma programação para acompanhar esses jovens, para que eles sejam inseridos na escola, sejam inseridos no mercado de trabalho, para que haja um acompanhamento com as suas famílias. Não existe nada nesse sentido. Então, as políticas governamentais aqui no Espírito Santo, que poderiam dar cabo de reduzir a violência, seja o feminicídio, seja a violência contra jovens, são políticas caducas. O governo engana a sociedade o tempo inteiro. Agora que se aproximam as eleições do ano que vem, o governo anuncia pacote de bondade, porque eu vou dar aumento, vou dar concurso, porque estou distribuindo não sei mais o quê, tentando mascarar a situação deplorável que se encontra a segurança pública do Estado do Espírito Santo, e os índices não me deixam negar. Segundo estado, repito, segundo estado da federação em assassinato de mulheres, terceiro estado da federação em assassinato de jovens de 12 a 19 anos. Então, eu espero que a população fique muito atenta a tudo isso, que compreenda o que está acontecendo aqui nesse estado, que faça uma relação existente entre a criminalidade, o número de assassinatos e a política educacional existente no Espírito Santo e as políticas sociais de recuperação de jovens infratores. E aí vai se entender o quanto as políticas, em grande parte, no Estado do Espírito Santo, são políticas mentirosas e que tentam engambelar a população. Mas creio que hoje parte da população é bem mais informada e que não vai cair nessa esparrela. Muito obrigado, presidente.